lá no grupo. Inclusive, estou devendo algumas coisas no grupo. Meninas, sejam bem-vindas, tá? A nossa penúltima aula. Vocês não sabem o quanto eu estou feliz em ter finalizado esse projeto com vocês. Um projeto que começamos lá no finalzinho de novembro para dezembro, e eu estou muito feliz de estar concluindo esse projeto que foi do meu coração para vocês, tá? Eu sempre quis compartilhar esse livro, porque eu sei que é um livro que nem todo mundo tem acesso, né? É um livro, assim, que as pessoas sempre relatam que ainda não tinham adquirido, mas é um livro maravilhoso, um livro que me ajudou bastante na minha prática clínica. E eu queria bastante trazer esse resumo desse livro aqui para vocês. Me fez estudar novamente, me fez me comunicar melhor, né? Quando eu assisto minhas aulas, eu fico com vontade de melhorar as aulas, então eu acredito que isso é importante, acredito que eu evoluí, e eu quero agradecer a vocês por ter tirado esse tempinho para estar aqui comigo hoje, nessa sexta-feira, final de tarde. Muito obrigada mesmo, tá certo? Então, eu quero trazer para vocês esse capítulo 14 de um modo muito discreto. E por que de um modo muito discreto? Porque nesse capítulo nós temos estratégias de intervenção muito claras, técnicas da psicologia, tá? Obrigada, Priscila. Técnicas da psicologia que são direcionadas para psicólogos. Então, por que eu estou usando o termo discreto? Porque nós vamos resumir o capítulo, né? Resumido mesmo, bem resumido. Estou sendo redundante para vocês entenderem, porque eu não vou trazer aqui as técnicas de intervenções que são apresentadas no capítulo, porque é um conteúdo exclusivo para psicólogos. Como as aulas elas ficam abertas, até o primeiro momento elas vão continuar abertas no meu canal do YouTube, eu não vou colocar o capítulo, todas as estratégias, como está no livro aqui para vocês, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai entender aqui o que é que a gente vai aprender nesse capítulo. O título do capítulo é Tratamento em TCC em Grupo para Obesidade e Sobrepeso. Foco no manejo. Então, o foco dos autores aqui é trazer de que forma você vai manejar grupos de obesidade e sobrepeso a partir de técnicas da TCC, tá? E o que é que nós vamos ver? O que é que nós vamos aprender aqui nesse capítulo? Nesse capítulo, nós vamos aprender a eficácia da intervenção da TCC em grupos, né, de sobrepeso e obesidade, e a gente vai entender, a gente vai aprender uma intervenção. Por isso que eu não vou colocar tudo aqui, tá? Eu vou colocar lá no grupo fechado do WhatsApp, que é o grupo para psicólogos. Inclusive, estou em dívida lá, né? Com vocês, estou devendo materiais por lá, eu tenho consciência disso, tá? Então, no início do capítulo, os autores já vão trazer aqui a característica da obesidade, né? A obesidade com a pandemia mundial, dado o aumento da sua prevalência em escala global, como um todo, e não apenas restrito a regiões, países, graus e desenvolvimentos ou grupos étnicos específicos. Então, ele já traz aqui a obesidade como uma epidemia mundial, né? No Brasil, segundo dados de 2013, vejam que os dados, né, são ultrapassados, deve estar muito além hoje, a proporção de pessoas com sobrepeso é de 50,8%, enquanto 17,5% da população apresenta obesidade. Então, gente, é uma demanda muito grande, tá? É uma demanda muito grande, é uma demanda que a gente precisa se apropriar, até porque muitas vezes o paciente ele não vai vir com essa demanda no primeiro momento, mas depois ele vai precisar de uma intervenção para essa demanda, certo? Tá tendo uma demora aqui para passar os slides, mas eu acho que está indo aqui. Apesar da existência de fatores genéticos que influenciam no início e na manutenção da obesidade, fatores psicológicos e socioculturais interagem entre si, criando um ambiente facilitador para o estabelecimento do quadro. Então, a gente vai ver aqui as questões de ambiente, as questões genéticas, a gente vai entender as questões psicológicas, socioculturais, envolvidas aí nesse processo de adoecimento, já que a obesidade é uma doença, tá? Indivíduos com obesidade ou com sobrepeso e com sobrepeso
apresentam crenças disfuncionais acerca da alimentação e do peso, o que provoca o sentimento de culpa, ansiedade, raiva, estresse, tristeza e impotência, e problemas de relacionamento, além de relacionar-se a outros transtornos psicológicos. Onde a psicologia entra aqui no tratamento da obesidade, né? Muitas pessoas entram no meu Instagram e falam assim: achei que você era nutricionista, porque você trabalha com emagrecimento, né? Então, as pessoas na nossa cultura, tratamento da obesidade e sobrepeso só com nutricionista, só fechar a boca, só fazer atividade física, quando, na verdade, o que a gente tem de dados é que as questões de crenças, as questões emocionais, é o que está diretamente ligada àquelas pessoas que têm mais dificuldade no processo de emagrecimento, certo? Vamos lá. E aí, deixa eu ir acompanhando por aqui, porque eu acho que está com um delayzinho. A TCC, deixa eu ver, gente. Parece que travou aqui. Isso, volta. A TCC, voltada para a educação alimentar, qual é o objetivo da TCC no comportamento alimentar? Isso aqui vocês precisam gravar, isso aqui vocês precisam, né, ter em mente, até para quando vocês forem questionadas qual é o papel da psicologia nesse processo, você está apropriado, né? A TCC, voltada para a educação alimentar, visa flexibilizar e modificar os pensamentos distorcidos, já que eles estão ali, né, os pensamentos distorcidos e funcionais e disfuncionais, eles estão ali envolvidos nesse processo de obesidade. Desse trabalho da TCC voltada para o comportamento alimentar, para que a gente possa flexibilizar os pensamentos dos nossos pacientes e, consequentemente, eles conseguirem atingir os resultados que eles desejam nesse processo, tá? A eficácia da intervenção, que é outro ponto que a gente também vai aprender nesse capítulo. É um dos pontos chaves que a gente vai aprender nesse capítulo. As intervenções individuais para a perda de peso destacaram-se com os programas de Beck, né? Então, assim, a TCC tem evidências também no atendimento nas intervenções individuais, mas ressalta-se que atendimentos em grupo para pacientes obesos podem ser mais efetivos para a perda de peso do que atendimentos individuais. Então, o trabalho em grupo, ele é recomendado para esse público, também por apresentar menores custos para o sistema público de saúde, já que eles fazem um recorte aqui da saúde pública, mas a gente pode trabalhar essas questões também em consultório, até pensando no investimento da terapia e no investimento da terapia em grupo, o quanto isso é diferente, enquanto isso pode ajudar não só os pacientes, como também os psicólogos. Sobre programas em grupo, destacaram-se alguns programas, né, que ele vai trazer aqui, as referências, voltados para transtornos alimentares e voltados para obesidade. Então, a gente tem aí diversos estudos. Entretanto, percebe-se que a falta na literatura uma descrição mais aprofundada sobre as sessões. Então, eles trazem a questão dos grupos como efetivos, né? Tem evidência científica, mas na literatura não traz tanto a questão das sessões de forma aprofundada. Eu acredito até pelas questões éticas também, a gente deve esbarrar nisso aí, tá? E aí, quais são as intervenções que os autores trazem aqui para a gente, tá? Os autores, eles vão trazer a questão da contextualização, tá? Eles vão trazer a contextualização desses programas. Eles vão trazer também a contextualização, eles vão falar sobre o programa, né? Onde foi criado, como foi desenvolvido, por quem foi desenvolvido. Os procedimentos, eles vão trazer exatamente o que vai ser aplicado, como vai ser aplicado, né? O porquê de cada procedimento ser aplicado e a sua eficácia. A gente vai ver também nas intervenções a descrição da intervenção, que é sessão por sessão. Ó, tem um apanhado aqui de sessão por sessão,
do que você vai fazer, tá? E tem os resultados obtidos aí com essas intervenções que foram feitas em grupo, tá? Então, assim, é um capítulo bem completo em relação a isso. Se você tiver interesse de fazer um grupo, é interessante, tá? Você se aprofundar um pouco mais, você estudar o capítulo, você entender um pouquinho mais dessa intervenção, que é algo que eu não vou trazer para cá nesse momento, até porque é uma aula aberta, né? E esse conteúdo aqui é exclusivo para psicólogos, certo? É importante a gente destacar também que esses programas que foram trazidos aqui nessas pesquisas, nessas intervenções em grupo, são programas que continuam em desenvolvimento, né? Muito do que a gente vê aqui de pesquisas, muito do que a gente vê aqui do próprio programa que é apresentado no capítulo, ainda existem pesquisas relacionadas a esses programas. Então, a gente precisa entender que a gente vai precisar estar em constante processo de estudos para que a gente possa entregar o melhor possível aos nossos pacientes, tá? E eu posso e quero e preciso contar com vocês nesse processo, tá bom? No processo de se atualizar, de estudar e de entregar os melhores resultados para os nossos pacientes, certo? E é por isso também que eu estou plantando a minha sementinha aqui na vida profissional de vocês, que eu tenho certeza que vai ser de um grande aproveitamento, tá? Para vocês. Eu vou pausar aqui a gravação e a gente vai continuar, até porque eu quero trazer a notícia para vocês que também nesse mês de abril nós vamos abrir uma turma de supervisão, tá? Para quem quiser fazer supervisão. Claro, o foco da minha supervisão é em comportamento alimentar, transtornos alimentares, tratamento de emagrecimento, tratamento de sobrepeso e obesidade, quer dizer, corrigindo, né? E aí eu vou dar mais detalhes aqui para vocês, se vocês tiverem interesse. Deixa eu só parar a gravação aqui. E aí a gente continua.